É porque essa discussão que a gente tá tendo aqui, tá entendendo? É impossível eu tê-la e eu não lembrar da própria história da igreja, né? Porque que, tipo, o que aconteceu na própria história da igreja? Né? Para o católico, o que é que ele acredita? Ele acredita que não apenas existe uma verdade, né, objetiva, absoluta. Morando de aluguel, eu Essa tô verdade ela não é uma ideia que desde fica sempre. pairando no Pede teu plano das Bolsa ideias e a Família qual aí, as coisas esse que têm é o uma pior. participação nela e nisso elas são verdadeiras. Não é apenas isso. A verdade para o católico ela é uma pessoa, né? E os primeiros problemas que os primeiros católicos, né, dos primeiros séculos passaram foi um monte de gente que não viu Jesus Cristo falando. Seria um dos últimos lugares que eu iria. Deus seja que Jesus louvado. Cristo fez coisas que ele não fez, ou que ele era coisas que não era. Tinha gente dizendo que tipo que o corpo dele era uma ilusão, né? E porque a matéria ela é ruim e só o espírito é bom. Tinham pessoas que diziam que na verdade ele era só uma parte divino, mas a outra não era. Tinha outros que diziam que ele era apenas ele veio apenas para trazer um conhecimento, um bom. Caralho, eu tô gostando como é que o Rasta ele tá conseguindo colocar catolicismo nessa conversa. Sem ser nada a ver, tá ligado? O Mamãe Falei, nada a ver com o catolicismo, ele tá conseguindo colocar isso aí no meio. Boa, Rasta. Exemplo, tá entendendo? Que a gente não precisava de redenção, se a gente seguir o bom exemplo, a gente vai bem e tal. E esse tipo de mentira acerca dessa verdade pessoal última era o que a igreja sempre chamou de heresias, né? E pra combater Mamãe Falei não tá entendendo nada. Durante muito tempo não houve muito do nada, velho. Vocês viram a última coisa que o Mamãe Falei falou? Não tinha nada a ver, velho. Os cristãos foram materializados, né? Não tinham muito como, era meio que na base do debate e tal. Quando o Império Romano entrou na jogada cada vez ele tá contando a história da igreja do nada, velho. Mais, né? O próprio Império Romano teve que lidar com essa questão das heresias, né? Tipo, e aí, a Nicéia definiu a Trindade, né? E aí ele vai começar a falar a história de todos os concílios, velho. Que tinha a controvérsia ariana, por exemplo, na época. E aí depois da ele tá literalmente falando. Mas ele vai. Aí depois, os bispos de Nicéia, né, foram explicar o conceito de trindade com o Filioque, né, mesmo o Filioque não estando no credo. O próprio Império Romano teve que lidar com essa questão das heresias, né, tipo, que tinha a controvérsia ariana, por exemplo, na época de Constantino, era um negócio absurdo. E até chegar na Idade Média, você ter o tal do Tribunal da Inquisição. Já era a Idade Média, né? Ele diz baixa Idade Média, eu não sei se é a baixa Idade Média, bom, não sei. É que muita gente acha que a Idade Média começa ali a partir do segundo milênio mesmo. Né? Tribunal da Inquisição, não tô falando da Inquisição medieval, não tô falando da Inquisição moderna, quando ela já é, né, quando ela já é apropriada secular pelos governos nacionais, né? Tipo, aí a Inquisição espanhola é uma coisa, a Inquisição de Portugal é uma coisa, o próprio Marquês de Pombal vai lá e sequestra. O Mamãe Falei tá ficando ansioso aqui. Né, o Tribunal Inquisitorial para perseguir inimigos políticos dele. Tô falando antes disso, né? A maneira era, você pegava o herege e você tinha um grupo de inquisidores que ia perguntar para ele, né? Ia perguntar o que é que ele queria dizer com aquilo, se ele acreditava naquilo, tentar tirar qualquer ambiguidade da declaração dele, né? E ir atrás, tipo, da verdade daquilo que ele estava dizendo. Se ele fosse provado errado, era dada a opção para ele de tipo, errei, me perdoem, né? E a igreja perdoava. Com tudo isso, né? Com toda essa tentativa e com toda essa crença nessa verdade fundamental pessoal, a coisa ainda degringolou e deu em merda atrás de merda. E os iluministas tentaram resolver isso com tipo, vamos deixar que a mentira possa ser dita livremente por aí, porque já que a gente não tem muito... Por que será? A gente tem uma falha em dizer exatamente onde é que está essa tal verdade, a gente precisa deixar elas aí, essas diversas versões de fatos, né, sendo ditas por aí, para que possa ocorrer um confronto entre elas e a gente possa, né, tipo, debatendo como sociedade, chegar, tipo, essa é a ideia iluminista e essa como ideia... Como pude esquecer de ver isso? Do liberalismo, né, essa é a verdade do liberalismo, né, como a gente conhece, e eu acho que, tipo, todos os que defenderam o liberalismo até hoje, partem meio que dessa premissa, né? Se a gente não deixar as pessoas, você mesmo falou que no início, tipo, se você precisa deixar o cara falar pra gente saber quem é o idiota, né? Tem um grande amigo, o professor Denis Xavier, ele também defende dessa maneira. Você tem que deixar que o idiota fale, né? Para que a gente saiba quem é o idiota. E me parece que nenhuma dessas duas estratégias responde o problema, né? E agora a gente tá com Foi engraçado, Shinobu. Agora o Rasta do nada ele começou a dar uma aula de história da igreja com a Mamãe Falei, defender a Inquisição. Que a gente está tentando reconstruir um reino da verdade, uma polis baseada na verdade, só que agora desprovido de qualquer fé, desprovido de qualquer... você não pode sequer afirmar, de fato, que essa verdade ela é única e que ela é uma pessoa. Né? Você já não pode mais fazer isso. Hoje a gente vive no mundo do positivismo jurídico, né? Então, tipo, é a tal da norma. É a norma por trás de tudo. Né? É um direito puro, digamos assim, é uma ciência pura do direito, o que é, obviamente, algo que é
não só inconcebível, mas é impossível, né? Tipo, é meio que uma bola quadrada, né? Tipo, o direito, ele sempre vai apontar para essa verdade última. Então, me parece que a gente está vivendo os dramas da igreja hoje, só que sem a capacidade, porque a igreja pelo menos tem uma cabeça, né? Tem uma cabeça, tem um papa para tipo, chegar o Papa Leão XIV e diz, galera, seguinte, vocês estão numa discussão desgraçada desse negócio aqui, o negócio é assim. E aí todo mundo, beleza, tá certo. Roma locuta est, né? A gente tá vivendo um mundo que percebe a necessidade de um Roma locuta est, só que sem a Roma. Aí a gente tá fudido. Cara, a sua discussão, ela redunda numa coisa que ela é bastante filosófica. O ser humano precisa de uma autoridade orientadora ou não? E eu, né, sempre quis achar que não. Eu te falei, quando eu fiz aquele teste, a liberdade deu super alto, tá? Eu lembro que tinha vários exemplos. Eu lembro que naqueles programas que você põe um pixel, né? Você coloca um pixel e tal, as pessoas conseguiam formar ordem a partir da desordem, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que quando você vê, cara, que na verdade as pessoas não funcionam assim, principalmente num país, e aí, desculpa, não sei o que vocês pensam de a gente ficar falando mal do Brasil, mas assim, num país de pessoas com o nível cognitivo que a gente tem aqui, precisa, cara, né? Eu vou dar um exemplo. Que é uma coisa que fere mais a sua liberdade do que você ser obrigado a usar capacete, ou você ser obrigado a usar o cinto de segurança, né? Só que na prática, dá certo. Eu lembro quando, por exemplo, aqui em São Paulo teve a Lei Cidade Limpa, que ela impediu que as baladas permitissem cigarro dentro da balada. Por dentro, assim, isso é uma violação de liberdade. Pô, eu tenho um lugar, eu não posso deixar as pessoas fumarem onde elas quiserem, no meu lugar, não. Eu tenho que colocar um lugar específico, um fumódromo. Sim, cara, essa lei foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Tipo assim, então, eu vou te falar, cara, por mais que o meu lado... os fumantes não podem ir num lugar que é permitido fumar dentro. Cara, pessoas que não querem isso apenas vão optar por outra balada que não permita. Mas agora, você falar que tem que ter uma lei que obriga todos os estabelecimentos privados a não permitirem fumar dentro? Que isso, cara? Pelo amor de Deus, peguem o exemplo do Líbano. Eu quero viajar pro Líbano só pra eu poder comer e trazerem um cinzeiro na mesa ou fumar um cigarro e um narguile. Eles trazem assim na mesa da comida e dane-se. E tem gente que não gosta. E aí a pessoa vai em outro lugar, tá ligado? O cara não... Cara, qual que é o problema? É só a pessoa optar por outro lugar, velho. O cara já tá indo numa balada, esfacelado. Lado filosófico, ele queira justamente acreditar nessas coisas e sonhar com o mundo Líbano. Assim. Cara, eu iria pro Líbano só por causa disso. Deve ser muito bom. Depois de um restaurante, tu já tá com um narguilha aqui na mesa. Um cinzeiro. Nem precisa... A prática não dá, cara. Não, o lado filosófico, ele aponta para a necessidade de uma autoridade. Mas essa autoridade, ela tem uma forma política apenas na medida em que essa forma política obedece à forma transcendental, entendeu? Então, tipo assim, um governo só é legítimo, é o que Jesus fala para Pilatos, né? Tipo, você tá aqui nas mesmas... Não, você só tem esse poder porque ele foi lhe dado de cima, né? Então, filosoficamente e teologicamente, aponta para essa autoridade. O problema é qual é essa autoridade. Exatamente. Não, o narguilé é cringe porque vocês estão acostumados com o Brasil. O narguilé é árabe based. Tecnicamente, nós vivemos numa democracia. E a gente vota em pessoas que ferem os nossos interesses diariamente. Então, a gente não consegue, cara, nem se organizar enquanto povo pra fazer uma coisa absolutamente humana, que é votar em alguém que é parecido comigo pra fazer leis que me agradam. E isso é uma coisa muito pouco distante, né, em termos de, não, eu preciso votar num cara que ele vai votar em outro pra indicar um outro pra fazer uma parada, que um dia... Não, são coisas diretas. Você vota num vereador, você fala assim, eu não quero mais pagar imposto pra você aumentar seu salário. O cara aumenta o salário dele, e aí você vai lá e vota nele de novo, né? Então, eu acho que no nosso caso, cara, eu nem vou colocar o divino na discussão, né? Eu nem vou colocar o divino. Eu diria pra você que nós temos um problema bastante humano, bastante prático de resolver, que é uma crise de identidade, né? Eu sempre falo pra todo mundo o seguinte, a gente no Brasil claramente tem uma crise de representatividade, acho que todo mundo sabe disso, né? Se você sair perguntando pra pessoa, você quer mais deputado? Não quero mais deputado. A Câmara dos Deputados acabou de aprovar uma PEC não, um projeto de lei pra aumentar o número de deputados. E aí vetaram, ótimo, né? Mas a crise de representatividade, ela tá muito, muito, muito patente. O fato o Rasta é católico. Você tem essa crise de representatividade porque você tem uma crise de identidade. E quando você tem um povo que tem uma crise de identidade, inclusive até reagi na live uma notícia que o Wesley, Delano Gari, mandou, um estudo, né, que a frase assim, as pessoas são confiáveis, ela é respondida sim no Brasil só por 7% das pessoas. Então a gente vive num país que Lucas, a gente não tem identidade, então a gente sempre toma todas as nossas ações, seja uma ação cotidiana de, sei lá, tumbou um caminhão, roubar uma carga, ou uma ação de longo prazo, de planejamento da minha vida, pensando em tirar vantagem para si. O tempo todo. Então, você não consegue construir nada de longo prazo com isso. Por isso, então, você veja que eu estou tirando o divino da equação. Eu acho que a gente tem de estabelecer, sim, uma autoridade, e aí, em alguma instância, vai ter que ter uma deliberação, né? Ou uma confiança de intenção para que seja uma autoridade benevolente para direcionar as pessoas para onde elas devem ir, né? Quando você estuda, mas qual que é o padrão da benevolência? É isso que, tipo, a gente volta para o início da... É muito difícil, cara, porque eu não consigo te dizer
o padrão da benevolência, de novo, de forma filosófica ou próximo do divino. Caralho, mano, o Rasta é muito bom, velho. Mano, prestem atenção nisso aqui, cara. Na moral, parem de sair do tema um pouco. Olha o que o Rasta tá fazendo com o Mamãe Falei aqui, rapaziada. Ele está obliterando o Mamãe Falei. Ele tá mostrando que não tem critério de benevolência, de bondade, né? O que eu consigo, e aí talvez a minha visão seja limitada, é uma coisa muito, pensando assim, nos próximos 30 anos politicamente no Brasil. Eu não consigo, você fala assim, cara, Arthur, vamos pensar aqui, o que o Brasil vai ser daqui 2 séculos? Não, cara, eu acho que tá muito longe da minha imaginação. Eu acho que, eu me retenho em pensar o seguinte, o que eu posso fazer de diferença? Eu posso fazer um planejamento de algumas décadas, onde um pequeno grupo, que é o grupo que eu acredito fazer parte, vai chegar ao poder, e a partir da nossa chegada ao poder, a gente vai direcionar o Brasil para este caminho que eu acredito ser o melhor. Isso é absoluto? Isso é uma verdade absoluta? Não, eu não posso afirmar. O meu cérebro humano nem alcança isso, né? Para dizer, ó, eu sei que essa é a verdade absoluta do que é melhor para esse conjunto de pessoas. Mas dentro da minha limitação humana e da minha atuação, eu consigo imaginar 20, 30 anos para frente e dar um direcionamento bastante pragmático do que eu quero para agora. Se a gente for cair na discussão filosófica, aí eu sou incapaz de fazer então ele acabou de admitir. O que é bom pra ele é. Eu sou incapaz. Mesmo porque, cara. A bondade pra ele é o que é bom pra ele agora. Ele acabou de admitir. Como eu sou ateu, eu não acredito que nós, seres humanos, tenhamos. Eu sou incapaz. Mesmo porque, cara, como eu sou ateu, eu não acredito que nós, seres humanos, tenhamos uma resposta que só o divino pode nos dar, que é a verdade absoluta. O que a gente tem é um conjunto a gente tem conjunturas que nos levam a resultados esperados. Só. E a verdade absoluta? Eu não tenho, pra nada. Existe. Então o critério de bondade pra ele é o resultado que terá. Então tá explicado, rapaziada. Por isso que os fins justificam os meios. Existe uma verdade absoluta. Eu não consigo acessá-la. Entendeu? Eu acho que existe uma diferença entre você não conseguir. Foi Bento XVI, pelo que eu já falei com o Bernardo. E abarcar com a sua cabecinha, obviamente nas nossas cabecinhas, por mais que a minha seja de nordestino, seja Não vou acordar 4 da manhã pra rezar o rosário. grande. Aqui são 2h40 no caso. Não tem como você abarcar com a sua cabecinha o total da verdade absoluta, né? Mas isso não significa que nós não possamos dizer algumas coisas sobre ela e pelo fato dela ser pessoal, que nós não possamos ter uma relação com ela, né? Eu acho inclusive estranho quando você fala que é ateu, porque para eu levar essa sua declaração em consideração, eu precisaria entender o que é que você quer dizer com isso, porque ninguém que diz que é ateu o diz univocamente, certo? Tipo, normalmente as pessoas têm motivos diferentes, ou o objeto ao qual elas se opõem em matéria de crença ou descrença não é o mesmo, né? Então, assim, é sempre o ateu, ele é sempre o ateu de alguma coisa, né? Tipo, e essa alguma coisa realmente, ela varia muito, varia não só culturalmente, como com o nível aonde o cara chegou na discussão e tal. Mas o que você basicamente está dizendo é que, beleza, você imagina que você consegue enxergar uns 20, 30 anos na sua frente, certo? De política, certo? Isso é uma... se a gente for pegar aquilo que o professor Olavo colocou nas 12 camadas da personalidade, esse é um prazo, certo? Razoável de ação humana dentro do escopo da 7ª camada, que é a camada da responsabilidade, da vocação, no caso da vocação política e tal. Isso pode fazer de você, se bem sucedido, um bom deputado, um bom senador, ou até mesmo um bom presidente. Bom, claro que dentro das circunstâncias que o Brasil permite, né? Dentro da própria circunstância. Mamãe falei concordando sem entender a melhor coisa. Permite. Porém, a carência que o Brasil tem hoje não é muito dessas pessoas, porque existem pessoas, né, que enxergam esses 20, 30 anos, e não só enxergam esses 20, 30 anos, como estão há 20, 30 anos aí agindo dentro da política, né? Tipo, a gente pode achar que agem bem ou agem mal, e eu imagino que tipo tenha nisso a gente concorde que vá mais para mal do que para bem. O meu ponto é que sem uma perspectiva de eternidade, de fato, de o que é que a sua ação significa dentro da história, que é o que leva a 10ª e a 11ª camada, tá? Ninguém precisa chegar na 12ª camada, que é a possibilidade da santidade, né? Mas o significado da sua ação moral na história, certo? E o significado da sua ação dentro da própria estrutura da realidade. Isso aí, esse é o tipo de pessoa que está em falta no Brasil. Então, a meu ver, tudo bem, as pessoas que querem se ocupar da política, se ocupem da política, porque é necessário que pessoas se ocupem da política. Se o seu prazo de que você consegue antecipar tá entre 20 e 30 anos, tá até melhor do que muita gente que só enxerga 10 anos na frente, né, ou sei lá, 5 anos na frente, ou nem isso, né? Pelo menos você vive de acordo com algum prazo. O pensamento ele é muito parecido com o Rasta, pelo que eu já acompanhei ele, tipo assim. Né, ele é muito amigo do Miorin, ele não é ANCAP ao mesmo tempo, mas ele concorda com muitas coisas. Ele é... Tipo, na verdade, dificilmente eu nunca vi algo que eu discorde do Rasta, pra ser bem sincero.
O cérebro. Aliás, talvez esse negócio de 12 camadas, né, do Olavo, eu não concordo, não. O cérebro do Mamãe Falei fritando nesse momento, foi, né? prazo. Mas eu diria para você que, tipo, o fato de você colocar esse intervalo, tipo, de 30 anos na sua frente, já mostra para você que você tem uma relação com o tempo, certo? Que você se coloca um pouco para fora dele, de maneira a contemplá-lo como se ele fosse um todo. Isso só pode ser feito se você tem uma intuição, uma ideia intuitiva de eternidade. E é por isso que eu não consigo imaginar que você seja ateu de fato. É que assim, existe uma coisa que é o seguinte, né? Primeiro assim, a moralidade ela não está ligada necessariamente à religiosidade. Esse é o primeiro ponto. Então, se eu tomo decisões morais ou imorais, eu não tomo essas decisões baseadas necessariamente em um dogma religioso específico. Né? Não, mas ele não tá falando isso, meu irmão. Mas pra você tomar decisões morais, você tem que ter um critério objetivo de moral. Que é moral segundo quem? Segundo o quê? Você tem que presumir pelo menos um mundo das ideias de Platão né, que terá moralidade em ente, em essência, em substância, mas que, em última instância, levará a metafísica, né? Já é a metafísica. Em última instância, você vai ter que crer em Deus, porque quem criou essa metafísica, essas leis eternas, imutáveis e coisa e tal. Então é isso que o Rasta tá falando. Meu Deus, cara. O Rasta também aqui, ele tá atacando pérola aos porcos, né? Tem questões que são até intuitivas para uma pessoa que não teve nenhum contato civilizatório. Se eu pegar uma pessoa adulta e de qualquer lugar do mundo, em praticamente todos os períodos da história, e falar assim, sei lá, você causar dor gratuita em alguém. Vamos ver isso aqui que tá interessante. Pela primeira vez eu vi algo interessante aqui no YouTube, depois de muito tempo. O bom ou ruim, essa pessoa vai ter na sua cabeça que isso é algo ruim. Da onde isso vem? Né? Eu não sei de onde isso vem. Talvez seja de algo divino. Quando eu me coloco como ateu, não existe mesmo. Concordo, não existe moral sem Deus. O que você pode presumir é que a moral ela pode estar completamente distinta de Deus. Aí a gente vai ter que argumentar o porquê que não está. Mas, tipo, parece que existe uma ideia possível de que Deus ele criou um mundo das ideias, né? Tipo, uma ideia gnóstica mesmo, de que Deus ele criou o mundo das ideias, de Platão e tudo mais, e criou uma moral distinta dele para a humanidade meramente. Óbvio, tem impossibilidades, mas isso daí é para se argumentar depois, entende? Mas o Rasta ele nem tá entrando nesse quesito. Mas eu concordo que não existe moralidade sem Deus, sem dúvida. Qual é a causa primeira? A resposta para mim é, eu não sei. Então, existe o metafísico? Eu não sei, muito provavelmente sim. Porque se não existisse o metafísico, como é que vai existir o físico? Essa é um raciocínio quase que lógico. Tá, se existe o metafísico, como é que eu direciono meu pensamento do que é o metafísico? Eu acho que é nesse ponto específico que me torna ateu. Eu hoje não consigo entender em nenhum dogma religioso, tá, uma explicação razoável do que seria o metafísico. Eu não consigo. E aí, isso não me impede de... Aí você colocou... Cara, ele não sabe absolutamente sobre nada do que a religião... A explicação da religião para o que é o metafísico. Ele não sabe nada. Se o Rasta... eu falaria... E se eu fosse o Rasta ali, eu ia falar... Como assim? O que você entende? Como que a religião tenta explicar o que é o metafísico para você? Ele não saberia. De forma intuitiva, e pode ser. Não me impede de forma intuitiva entender o meu lugar no mundo, em termos de entender o meu lugar na humanidade, entender o meu papel aqui, né? Não pensando em 20 ou 30 anos, mas pensando no todo, na eternidade toda, o meu lugar aqui. Eu consigo entender o meu lugar aqui como algo que tem que ser positivo. O que eu entendo como positivo? E aí a gente vai ter aqui as nossas conjunturas humanas do que é ser positivo. Não roubar, não papapá, tudo bem. O fato é o seguinte, eu atrelo isso não a um dogma religioso específico, mas uma questão que eu não sei se ela é inata, eu não sei se foi desenvolvida por mim através da lei natural, do treinamento que eu tive da minha família, mas se foi também da onde veio, né? Eu não sei, de algum ordenamento na minha cabeça, algum ordenamento moral na minha cabeça existe, só que eu não consigo atrelá-lo a nenhuma religião específica, né? E aí como eu falei, eu não gosto muito de pensar em termos filosóficos, porque em termos filosóficos eu me afasto muito da ação prática. Quando eu começo a pensar muito em termos filosóficos, as coisas parecem perder o sentido e eu paro de agir, né? Eu sou assim. Não, então... veja, existe, e você está colocando uma espécie de dilema que existe na própria história da filosofia, né? De você contemplar as verdades primeiras, né, ou últimas no sentido da realização, né, e o mundo que a gente vive, que é um mundo imperfeito, onde essas formas, onde todas essas coisas existem mais ou menos porcamente por participação, e a maneira com que a gente acessa elas é sempre de alguma maneira mitológica, é sempre de alguma maneira que não cabe na forma que a gente se acostumou a ver as coisas, que é a maneira, né, a descrição científica das coisas e tudo mais. Não obstante, se você não tiver as duas coisas, tá entendendo? Você não se orienta. Você fica com o comunista, por exemplo, e esse é o perigo para mim, certo?
O comunista, ele é o cara que ele não só abandonou completamente qualquer noção de causa primeira, e aqui eu não tô, tipo assim, você entender Deus como causa primeira ou não, tipo, você tá entendendo um conceito filosófico, né? Tipo, a realidade de Deus, ela é muito maior que ela é pessoal, né? Tipo, ele tem uma relação pessoal com você, né? Pra ele inteligir o mundo, pra ele formar o mundo, né? Tipo, pra ele lhe dar linguagem e tal, tipo, ele precisa ser pessoa também, né? Então, qual que é o grande problema? Os comunistas, eles olham pra isso e dizem, velho, isso aqui não existe. O que existe é o mundo da matéria, e a matéria é que imprime as ideias na gente. A gente tem a matéria e tal, tipo, mas só que aí já rola um oxímoron, né? Porque a matéria vai imprimir ideias em você a partir de quê? A partir de si mesma? Né? A matéria pura, um tijolo, tá entendendo? Só pra você chamar ele de tijolo, ele já tem forma, ele já tem que estar organizado de uma certa maneira. E os marxistas, por deixarem isso de lado, eles se focam apenas na praxis. Né? E o marxista, ele vive no reino da praxis. É por isso que ele consegue pensar tantas coisas contraditórias ao mesmo tempo sem ter problema nenhum. Ele consegue abarcar, o movimento esquerdista, o movimento comunista, ele consegue abarcar inúmeras vertentes, né? Tipo, se você for pegar, sei lá, se você juntar Rasta, ele não vai entender. Uma feminista liberal americana e um oprimido de uma ditadura africana, tá entendendo? Ambos estão no espectro ali do umbrella de injustiçados do mundo, né? Os famosos famélicos da Terra. Se você colocar um junto do outro, eles são incompatíveis. Valeu, Você pega, tipo, né? Um dia eu estava vendo até um Rastafari falando sobre homossexualidade, né? No podcast, assim, e ele mete um fundamentalismo sinistro, assim, tipo, algo que seria considerado completamente incompatível. Por que o esquerdista consegue fazer isso? Porque ele enxerga a praxis. E aí, quando você vive no mundo da praxis, qualquer coisa termina virando aceitável, se você vive exclusivamente nele. Então esse é um perigo muito grande de cair no tal do sarumanismo cultural. E olha, porque a praxis, você vai refinando ela com o tempo, você vai ficando malandro em manipular as coisas, você vai ficando malandro em conseguir atingir certos objetivos. E é aí que o ser humano se corrompe mais ainda. Porque ele perdeu a visão de finalidade, ele perdeu a visão de onde cada coisa deve estar dentro da ordem total. Né? Ele tá com uma estratégia boa. Então, tipo, sem pensar nisso, eu acho muito improvável que qualquer ação tenha uma sobrevivência histórica. Mas existe uma coisa, Rasta, que é o seguinte. Então vamos pensar em não ser assim. Então vamos lá, eu não quero ser um materialista. E eu não sou. Eu pessoalmente não sou. Se eu fosse um materialista, eu ia sofrer muito, cara. Porque Cara, tu é... Como é que tu é ateu e não é materialista, mamãe, falei? O sofrimento, ele ia estar desprovido de propósito. Todo e qualquer. Então, puta, por que eu tenho qualquer desconforto na minha vida? Se não tem propósito. Se eu sou um puro materialista, irmão, foda-se, você é um niilista. Né? Então, eu não sou um materialista. O problema, e esse é o meu desafio, que é o que eu não consigo. Então eu não vou ser um materialista. Eu vou encontrar uma explicação ele só não sabe. Divina. Ele não vê contradição, tá ligado? Ele é literalmente o que o Rasta tá falando. Para algo que eu não entendo. Qual explicação? E nenhuma me faz sentido. Esse é o problema. Eu tenho uma frase do... Nenhuma faz... Cara, que humanismo puro e podre. Eu tive uma fase também, cara, assim, que é... Eu vou te contar uma coisa que não tem nada a ver com isso, é uma experiência pessoal, mas que me levou a essa reflexão. Quando eu nasci, eu fui batizado na igreja católica. E a minha mãe, quando eu fiz 1 ano de idade, ela se converteu para o budismo, né? O budismo é a coisa mais brasileira possível, né? O quê? Tipo, você foi batizado na católica, aí a mãe vira budista, tal, e o pai, sei lá, vai no centro espírita. Tipo, meu pai nunca foi muito religioso, né? E aí eu cresci com a minha mãe, né? Sob a influência da minha mãe, que ela é budista de Nichiren Daishonin, do Namyoho Renge Kyo, né? As pessoas perguntam, o que é isso? É a mesma religião da Tina Turner. Meu pai nunca ele falou que ele é ateu e fez oração em língua aqui do nada, cara. Muito religioso, né? E aí eu cresci com a minha mãe, né? Sob a influência da minha mãe, que ela é budista de Nichiren Daishonin, do Namyoho Renge Kyo, né? As pessoas perguntam, o que é isso? É a mesma religião da Tina Turner. Meu pai nunca foi muito religioso, né? E aí eu cresci com a minha mãe, né? Sob a influência da minha mãe, que ela é budista de Nichiren Daishonin, do Namyoho Renge Kyo, né? As pessoas perguntam, o que é isso? É a mesma religião da Tina Turner, da Cláudia Raia, tá, essa religião. E o que acontecia comigo, cara? Eu estudei em escola católica, né? No comecinho da vida escolar. E aí todos meus amigos rezavam Pai Nosso, etc. E eu aprendi desde a minha mãe, você me ensinou, você respeita e tal, mas a gente não acredita nisso. Então eu sempre fui... O mano lançou um jutsu. Meio que acostumado a destoar de todo mundo. Tipo assim, todo mundo pensa uma coisa, eu penso outra e tá tudo bem. Quando eu, com essa base neutra, comecei a procurar a minha religiosidade, eu fui buscar no budismo. Então, beleza, vou. Aí eu comecei a entender que as coisas não faziam sentido no budismo. Pra mim as coisas não faziam sentido. Né? Eu lia tal, as coisas, eu falo, puta, isso não faz sentido. Não tem lógica isso daqui. E aí com essa visão eu fui na vida. Lógico. Né? Tipo, o budismo não tem lógica. Ele depois... Ele, depois de se adentrar na lógica aristotélica, ele leu Órgano, ele leu São Tomás de Aquino, ele deu tudo de lógica e falou, caralho, mas isso aqui não tá fazendo sentido baseado em Órgano aqui. Não é lógico isso aqui. Eu acabei de me aprofundar 100% em lógica e não tem lógica, cara.
Bíblia aqui, como se fosse um livro qualquer. Tipo, deixa eu ler esse livrinho. Sabe, E aí eu não entendi nada. E aí falaram, cara, isso eu tinha, sei lá, eu devia ter uns 15 anos. Cara, o Falaram, você Bernardo, pode ler a ele- Bíblia, você tem que ler sobre a Bíblia. Aí fui ler sobre a Bíblia. Fui ler sobre a Bíblia, aí eu virei ateu todinho. Que é aquele ateu assim, a Bíblia é uma bosta. É tipo aquilo assim, que o PKB fala, né? Se você for dar uma Bíblia para um ateu, você está tirando a sacralidade da Bíblia, não é? Ele vai dar risada na sua cara. Se você falar que um homem ressuscitou, andou sobre as águas, ele vai dar risada. É você tirar a sacralidade, isso daí se pega muito no meio evangélico, velho. tipo, ateu todinho total, Não, cara. a gente conhece, a gente Quando sabe. eu tinha o quê? Tinha 17 anos, que foi quando surgiu o Facebook. Mano, você pega o meu Facebook de 2000. Não, nem era Facebook, não era Facebook, não era Facebook. Era Orkut, era Orkut. Sim, 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 Era lembro. Orkut na época. Cara, você vê na época tinha aquelas comunidades, era só tipo assim, se Deus existe porque tem fome na África, tá ligado? Só esses bagulhos. Beleza. Era só isso. A minha vida era isso. Aí eu comecei a crescer, amadurecer e entender outras religiões, o papel social da religião, tal, beleza. Eu falei, não, cara, eu preciso tentar mais uma vez. E aí eu comecei a buscar o divino através de diversas religiões para ver onde eu me encaixava. E eu entendi, e pode ser uma coisa errada para mim, mas enfim, eu entendi. Não, pior que o Por isso, budismo, ele realmente não tem lógica, né? Tipo, há uma necessidade, né, do Deus Uno, motor imóvel, só que não foi por isso que ele falou que não tem lógica, tá ligado? E nem deve ter a ver com lógica, é só porque não fez sentido na cabeça humanista dele. Assim como o catolicismo. Não é que, não, mas veja bem, não, mas veja bem, é necessário um motor imóvel, porque todas as coisas se movem e essas coisas são contingentes. Logo, há algo que não pode ser contingente, deve estar externo a isso, portanto, o budismo não tem lógica. Obviamente não foi isso a conclusão dele, tá ligado? inserido nessa cultura, eu tinha que ser católico. Eu hoje, se eu fosse buscar ter uma religião, eu acho que, entre muitas aspas aqui, a gente tá fazendo uma viagem aqui, né? Eu acho que a religião certa é você ser católico, tá? Pra mim, eu, nesse contexto, tendo nascido em 1986, no Brasil, etc., eu acho que a religião certa é você ser católico. E aí uma coisa que começou a pegar é o seguinte, uma vez eu vi uma frase do Rick Gervais, né, que ele fala o seguinte, vamos supor que caísse uma bomba atômica e toda a humanidade se extinguisse, e a vida evoluísse toda de novo, tô dando um exemplo, e você tivesse todos os outros dogmas religiosos, tudo de novo. Os livros seriam todos diferentes. E os livros científicos, que não são livros que buscam moralidade, são livros que, principalmente, eles vêm como isso aqui cai, em que velocidade isso cai, por que acelera assim? Os livros científicos seriam todos iguais. Essa é a base do que me dá uma dificuldade tremenda de buscar o divino, de buscar entender o divino com a minha cabeça humana limitada, através de outras cabeças humanas limitadas, buscar o divino, busca moralidade. São livros que, principalmente, eles vêm como isso aqui cai de novo, tô dando um exemplo, e você tivesse todos os outros dogmas religiosos, tudo de novo. Os livros seriam todos diferentes. E os livros científicos, que não são livros que buscam... Da onde ele tirou isso, mãe? Perceba, ele vai partir a argumentação dele de uma premissa de que é falsa. É só falso, tá ligado? Tipo, não é nem falso necessariamente. Mas como que ele sabe disso? Ele tá botando como se tivesse certeza de que se caísse uma bomba, os livros sobre moralidade seriam diferentes. Como que ele vai provar isso, cara? Cara, quem que é esse autor que ele citou que eu... O cara, ele realmente falou isso, assim, com essa certeza, esse autor? Como é que isso é um autor conhecido e fala uma besteira dessa? Moralidade. São livros que... Como é que alguém fala? É verdade. Mas isso é só um pretexto, é só uma afirmação. Eles vêm como isso aqui cai, em que velocidade isso cai, por que acelera assim? Os livros científicos seriam todos iguais. Essa é a base do que me dá uma dificuldade tremenda de buscar o divino. Essa é a base! A base dele que não faz ele buscar algo divino é que se caísse uma bomba, ele sabe que os livros de moralidade não seriam iguais aos de hoje. Caralho, essa é a base pra ele não buscar algo divino. Que se caísse uma bomba, isso iria acontecer. Buscar entender o divino com a minha cabeça humana limitada, através de outras cabeças humanas limitadas, porque as coisas não batem. Aí você fala, bom, então você vive uma vida materialista. Não, porque eu não sei, mas na minha cabeça é instintiva, é intuitiva, como você falou. Eu não posso viver uma vida materialista. Uhum. Senão me joga da janela agora. Qual é o sentido sei lá, de eu ter fome? Que saco ter fome, cara. Porra, por que eu só não tenho prazer? Entendeu? Então, eu diria pra você que eu não vivo uma vida materialista, mas eu não consigo atrelar a minha base... Esse é o fim último mesmo. Isso é o que leva, né? Em última instância, o ateísmo leva ao hedonismo puro. Filosófica a uma religião específica. Por isso que quando você fala assim, você é ateu do quê? Eu diria, eu sou ateu de todas as religiões que eu conheço. Uhum. Entendeu? É que, assim, essa declaração do Ricky Gervais, ela já tá errada, né? Ela já é errada. Exatamente. Porque se você for pegar o mesmo fenômeno,
né? Ele não vai ser descrito não vai ser descrito da mesma forma pela ciência, tá entendendo? Não, Ele vai, isso vai. ele Cara, não a vai, equação da gravidade, da aceleração retilínea vai ser a mesma, vai ser tudo igual. e se o cara estiver levando em consideração os efeitos relativísticos? Se você tiver Como assim? se a gente vive numa sociedade, por exemplo, em que tipo as velocidades são próximas à velocidade da luz, o paradigma dele vai ter que mudar. Ele vai ter que Não, sim, mas vamos lá. Essa lei não muda. Porque eu tô falando o seguinte, vamos supor que o ser humano se desenvolveu em Marte. Tô dando um exemplo. Tá. A gravidade é levemente menor. Então, beleza, você vai ver uma outra atmosfera, vai ver outras coisas. As leis da física vão ser as mesmas. E as leis da física quântica também. O que vai mudar é o nosso entendimento do metafísico, não do físico. Todas as leis físicas vão ser iguais. Os caminhos pra gente descobrir essas leis vão ser Então existe metafísico. diferentes. Mas as sim, leis vão ser as Mas mesmas. ele falou que nada. Ele não falou no começo que nada explica o metafísico e por isso que ele não acreditava. Aí o que você está dizendo, o que o Rick Gervais está provando, na verdade, é que Deus é eterno e que ele é imutável. Ele está dizendo que ele está dizendo basicamente que o Logos divino, ele não muda. Então, assim, dependendo de como você olha, pode ser tanto levado para o lado, né, da crítica ateísta, ao passo que a revelação, por ela ter um caráter pessoal e nós termos pessoas diferentes, ela precisa ter na sua materialização a distinção clara de uma pessoa específica. Mas ela, no seu conteúdo, e é isso que Jesus, no caso, vem dizer, né, quando você tem a lei, né, a lei de Moisés, tipo, a galera, tipo, tá uma discussão danada, né? Tipo, cara, lei eu não tô conseguindo entender o seguinte, ó. Veja bem, ele falou que essas coisas seriam explicadas, assim, ele aceitou a premissa, né, de um mundo, que seja, né, eu não tô falando mundo das ideias literalmente de Platão, mas o mundo dos universais, né, ele aceitou os universais aqui, ele falou metafísico, então a triangularidade existe independente do triângulo, foi isso que ele aceitou aqui como premissa. Então por que isso daí não se aplica à moralidade também? A gente aplica a moralidade aqui materialmente, só que ela existe independente de nós, né, ela existe universalmente. Que mataram o inocente é errado, né, naturalmente. Então, por que não se aplicaria o mesmo? Porque ele falou que não se aplicaria, né? Ele falou que os livros de moralidade seriam diferentes e os de física seriam iguais. Assim, parece a gente hoje, tá na lei, eu digo, não, então sou eu. A lei sou eu. Tô eu aqui, tipo, tá vendo isso aqui, tudo que vocês têm, tipo, sou eu, certo? Então, assim, o Rick Gervais é um comediante massa, eu acho ele um cara sagaz e tal, mas é um comediante. Ele é um cara muito pouco... Cara, não é o autor, então, é um comediante. Versado nessa questão. Não, só pra você entender. Eu não estou colocando o Rick Gervais como um ícone ou algo a ser seguido nesse sentido. Eu pesquei essa... Foi interessante você falar isso. Eu estou com medo da gente estar entrando muito na seara religiosa aqui e a nossa conversa terminar ter diversão. São 1h18, tá legal. Mas é que você que manda, cara. Eu tô por vocês, cara. Não, claro, eu converso de tudo, cara. Eu adoro essas conversas, cara. E tá legal pra caramba. Tô me divertindo, tô achando mais interessante do que o papo, né, eu também. Original. Mas tenho certeza que tem mais Pix aí, né? Temos 3 Pix aqui. O primeiro do Shiryu Baiano, que mandou R$35. E detalhe. Se Jesus é o Deus verdadeiro, por que ele não me diz? Rasta, por favor, comente sobre os milagres investigados rigorosamente e científica pela igreja, e sobre como é nosso dever buscar a verdade. Se converter o tudo tá bom, Bernardo. Dia. Acompanho assiduamente a Produção Productions e o MBL, e estou muito feliz com esse encontro. Aguardo ansiosamente a live com o Renan Santos. A onça vai esturrar. Vai. Peraí, qual que foi a primeira pergunta mesmo? Pô, a primeira pergunta eu entendi muito bem. Falou assim, ó, detalhe. Mandou assim. Detalhe é o nome do meu programa. Detalhe, certo. É no detalhe, porque no meu áudio você detalhe, mano, elas olham. Eu peguei o detalhe pro nome do programa. Ele não acentuou aqui, não, mas... Se Jesus é o Deus verdadeiro, por que ele não me diz? É a primeira pergunta. Uhum. Bom, ele diz, né, de diversas formas, né? Porque Deus, ele não fala só na revelação como, sei lá, o arbusto queimando para Moisés. Deus fala pela sua criação, né? Tipo, o próprio apóstolo fala, que o São Paulo apóstolo fala que através da criatura, né, da criação, você consegue intuir, você está olhando, né, Deus está falando com você através da criação, então ele está falando com você o tempo inteiro. Inclusive, o fato de você olhar para uma cadeira e poder chamar aquilo de cadeira, tá entendendo? Se você for tentar fazer isso pela tentativa e erro, simplesmente olhando uma cadeira e outra cadeira tipo, durante séculos, você não vai ter material suficiente para dizer que aquilo ali é uma cadeira. Tá entendendo? Então, tipo, você tem que ter alguma espécie de conhecimento revelado de formas inteligíveis, né? Então, isso é Deus falando com você também, né? O fato de você estar pensando, de você usar suas palavras para designar as coisas no mundo, tá entendendo? Tipo, é a própria fala de Deus se manifestando em você, tá entendendo? Então, assim, ele fala. Agora, se você quer que ele mostre para você a ferida dele e tal, como de fato ele mostrou para Tomé, né? Que tipo, ele abriu essa exceção para Tomé. Por que é que você deveria crer nele? Ele precisaria apenas demonstrar para você. E ele quer. Tem uma passagem do Senhor dos Anéis que é muito massa, cara, que é tipo quando Aragorn encontra os hobbits no pônei saltitante, né? Eles ficam com muita desconfiança em relação a Aragorn. E Aragorn diz poucas coisas, mas ele demonstra que ele sabe o que Frodo tá carregando, que ele sabe quem o está seguindo e tal. E Frodo continua meio assim, tipo, meio desconfiado dele. Não. Até que chega finalmente a carta de Gandalf, em que tem os versos sobre Aragorn que dizem, né,
que dizem pra Frodo que Aragorn né, que o Strider, que o Passo Largo é a pessoa que ele deveria encontrar mesmo no Pônei Saltitante. E aí o Frodo fala, tipo, poxa, se eu tivesse recebido essa carta antes, eu teria aceitado a sua ajuda mais cedo. E o Aragorn, ele pede pra ele, tipo, eu tenho coisas pra dizer pra você, mas eu vou dizê-las se você me aceitar como seu companheiro, pra protegê-lo. E aí o Frodo fica tipo assim, não sei, ficou todo desconfiado, né? E aí o Frodo fala, pô, se eu tivesse recebido essa carta antes, e Aragorn fala pra ele, pois é, mas a vida de um guardião na natureza selvagem, ela é uma vida solitária. E às vezes a gente gostaria de contar com a confiança das pessoas. Essa é a natureza da fé.